Olá, irmãos. Um bom dia para vocês que vão me assistir nessa quinta-feira. O evangelho dessa quinta está em São João, capítulo 2, versículos do 13 ao 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas, e mesas dos trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isto daqui, e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Perguntaram-lhes os judeus: que sinal nos apresentais tu para procederdes deste modo? Respondeu-lhe Jesus: destrui vós este templo, e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado este templo, e tu hás de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se destas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, o Evangelho dessa nossa quinta-feira, Jesus Cristo vem aqui nos ensinar: não deixe ser arrastado pela ira. É isso que hoje Jesus Cristo e Deus vem nos ensinar nesse Evangelho. Não deixe com que a ira te arraste para o caminho do pecado. E o que é a ira? A ira é do pecado, do ódio, do rancor, das brutalidades, ignorância, egoísmo. É isso que hoje Jesus Cristo vem nos ensinar. Jesus Cristo, logo quando ele entra no templo, que era a igreja, ele viu que as pessoas fizeram a casa do Pai como uma casa de negociantes. E ele fez esse chicote, escorraçou todo mundo de lá, ou seja, mandou todo mundo embora, liberou as pombas, os animais, e derrubou as moedas, expulsou todo mundo. Ou seja, meu amado irmão, minha amada irmã, muitos pensavam que Jesus Cristo estava com ódio, com briga, com falta de paciência e queria bater neles, mas não. Jesus Cristo, ele tinha a verdadeira paciência. Jesus Cristo só queria que as pessoas tivessem respeito com a casa de Deus. Mas muitas vezes nós fazemos diferente. As pessoas pensavam que Jesus Cristo estava cheio de ira, de ódio, rancor, brigas e desunião. Eles achavam que Jesus Cristo estava com isso. E não é desse jeito. Meu amado irmão, minha amada irmã, tome cuidado, irmão. Muitas vezes nós acabamos deixando com que a ira nos arraste. Muitas vezes nós não sabemos ter paciência e nós deixamos a ira arrastar nós para o caminho do pecado, o orgulho, a ignorância, a desunião, a falta de paciência. Muitas vezes nós não sabemos ter paciência e respeito com o nosso próximo, com os nossos inimigos. Ou nós não sabemos ter paciência em aprender a amar e nem a perdoar. E nós acabamos
machucando o coração dos outros. Jesus Cristo fez aqui um modo não de ira, mas foi que as pessoas não respeitavam a casa de Deus, não respeitavam a palavra de Deus nem as ordens de Deus. Muitas vezes somos nós, muitas vezes nós deixamos com que a ira, o ódio e a ignorância arraste nós para o caminho do pecado, e nós acabamos desunindo, e nós não acabamos tendo educação com a casa de Deus. Nós acabamos desobedecendo a palavra de Deus. Nós não amamos o nosso próximo, nós não amamos os nossos inimigos. Igual Jesus Cristo falou, destrua este templo, em 3 dias eu o reconstruirei. Eles pensavam que era o templo lá, que era a igreja. Mas o que Jesus quis dizer era a casa do Pai, era o próprio Jesus Cristo, que ele ia de ressurgir no último dia. Então, nós precisamos que ter respeito com a casa de Deus, ter respeito com Jesus Cristo, nosso Pai que está no céu. Mas muitas vezes nós não temos respeito, do mesmo modo que essas pessoas não teve respeito com a casa de Deus, que era o templo, que era a igreja, e acabou fazendo como uma casa de negociante. Muitas vezes somos nós. Muitas vezes nós não temos respeito com o coração de Deus, nem com a casa de Deus, e nem com os filhos e filhas de Deus, que são os nossos irmãos. E nós deixamos com que a ira, que é o ódio, a ignorância e a brutalidade toma conta de nós. Nós acabamos tendo brigas, desuniões com os nossos irmãos e irmãs. Nós não respeitamos a casa de Deus. Nós não temos o amor por Deus. Nós não respeitamos a casa de Deus. Nós guardamos ódio da palavra de Deus ou da casa de Deus. Nós guardamos algum ódio dos nossos irmãos e irmãs de igreja. Nós não temos um amor suficiente para ir na casa de Deus e caímos no caminho do pecado. Então, que a partir de hoje, irmão, não deixe com que a ira te arraste para o pecado, mas sim, se converta desses pecados do ódio, da ira, da soberba e da ignorância. Se converte desses pecados. Respeite a casa de Deus. Respeite o coração de Deus. Obedece a palavra de Deus. Ame o seu próximo. Ame os seus inimigos. Perdoe o seu próximo não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Se arrepende dos seus pecados infinitamente. E se agarre com o caminho de Deus, que é a misericórdia, a vida eterna e o reino de Deus. Só assim você pode alcançar a vida eterna e a salvação com o Pai. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixa o like quem deixou, se inscreve no meu canal que não é inscrito. Ativa o sininho para receber os vídeos diários da Palavra de Deus. E um bom dia para vocês que vão me assistir nessa quinta-feira. Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima e nosso glorioso São José.